Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à lição de número 6 da faixa etária de jovens. Estamos estudando hoje sobre a natureza humana e a natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição que está prevista para ser ministrada dia 5 de novembro. O tema de hoje é o seguinte: fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Texto principal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1 e versículo de número 1. Resumo da lição. Cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Os nossos objetivos nesta lição é explicar a singularidade de Jesus, destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos, saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Nosso texto bíblico está baseado em João, capítulo 1, verso 1 ao 5, onde lemos ali, João já inicia o seu livro apresentando Jesus como ser divino, com a mesma essência e a mesma natureza do Pai. João apresenta Jesus aqui como Criador de todas as coisas, também como a luz para os homens. Temos também um texto em Colossenses 1:13, ao verso de número 19, onde nos mostra ali que Deus nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, e apresenta, Paulo está apresentando ao pessoal de Colossos, Jesus como aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não o primeiro que foi criado, mas o herdeiro de todas as coisas. Veja o versículo que se segue. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele, como herdeiro de toda a criação, é considerado o primogênito. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Introdução. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a várias heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, ele é o Filho de Deus. E tal verdade não é uma questão mitológica, não é um mito. Nós veremos que o objetivo dessa lição é reafirmar as bases da divindade, da deidade, da humanidade e singularidade de Jesus. Jesus é único. Primeiro tópico: a singularidade de Jesus. Plenamente divino, plenamente homem. Jesus Cristo teve duas naturezas: a divina, por ser ele o Filho de Deus, e a humana, por ter nascido de Maria. Veja que não há confusão aqui. Jesus não é divino por ter nascido de Maria, senão seria de fato ela mãe de Deus. No caso, ele como filho de Deus e como Deus bendito eternamente, seria ela mãe. Porém, é necessário entender de que Jesus é filho de Deus, porque já existia junto ao Pai antes de todas as coisas, e é filho, nasceu entre nós humanos, tem a sua natureza humana por ter sido gerado no ventre de uma mulher. Portanto, consequentemente, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Jesus era Deus vindo em carne, como diz João 1, verso 1. O Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana.
Existem muitas provas da divindade de Cristo nas Escrituras Sagradas e, segundo o teólogo Stanley Orton, os escritores dos evangelhos sinóticos, no caso Mateus, Marcos e Lucas, usam a expressão Filho do Homem 69 vezes. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Theo, cujo significado é Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu e da terra, governante sobre todas as coisas. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos do Novo Testamento. João 1, verso 1, 1, 18, 20, verso 28. Romanos 9, 5. Tito 2, verso 13. Hebreus 1, verso 8. E 2 Pedro 1, verso de número 1. São textos que apresentam Jesus, né, como o Criador do céu e da terra, consequentemente Deus bendito eternamente. É importante observar que que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento, encontramos um versículo muito conhecido em que o nome de Deus é aplicado a Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, referindo-se a Jesus, a profecia diz que ele seria chamado, sim, de Deus forte. Terceiro subtópico, a palavra Kyrios aplicada a Cristo. Algumas vezes no Novo Testamento, a palavra Senhor, que vem do grego Kyrios, é usada como uma referência a um superior. Isso aparece lá em Mateus 13, 27, Mateus 21, 30, 27, 63 e João 4, verso 11. Todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta. Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, que era regularmente usada no tempo de Cristo, como uma tradução da palavra hebraica Yahvé, ou Javé, ou o Senhor, como é muitas vezes traduzida. A palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus várias vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer pessoa no Novo ou no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que, nos contextos em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Tal verdade evidencia as duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Verdadeiro homem, nasceu entre nós como homem, assumiu a forma humana, esvaziando-se da sua glória, mas não esvaziando-se da sua divindade. Segundo tópico, evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Jesus era onipotente? Ele tinha eternidade? Ele é onisciente, sabe tudo? Jesus demonstrou sua onipotência quando, por exemplo, acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Encontramos isto em Mateus 8, 26 e 27. Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão que passou aí dos 4.000 pessoas. Mateus 14, verso 19. E quando ele transformou água em vinho, aparece lá em João capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar o seguinte: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus não é uma criatura que veio à existência em algum momento no tempo, mas ele é o Senhor do tempo. E também quando declarou o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega. Palavras referentes a Jesus que também são referidas ao Pai.
Apocalipse 22, versículo 13. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Marcos 2 e 8, João 6, 64. Deus sabia o que havia no homem, Jesus sabia o que havia no homem. Jesus Cristo é Deus e o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. A soberania divina de Jesus. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Marcos 2, versos 5 ao 7. Coisa que só Deus podia fazer, inclusive, né? Sim, Jesus pode nos limpar, pode nos perdoar mediante o seu sangue. 1 João 7. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declaravam o seguinte: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. No caso de Jesus, ele utilizava, se colocava como o primeiro, quando dizia, eu, porém, vos digo. Então, Jesus fala como um ser soberano que fala por si mesmo. Mateus 5, 22, 28, verso 32, verso 34, verso 39 e verso 44. O mestre falou com a autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Então, ele podia dizer para qualquer pecador, você está perdoado. Coisa que nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei, nenhum homem podia fazer. Eu posso perdoar aquele que me ofendeu, né? Mas eu não posso perdoar aquele que ofende a Deus. Entende? Então, quando Jesus chega para aquele paralítico e diz, perdoados são os teus pecados, ele não estava perdoando aquele homem porque aquele homem tinha ofendido a ele pessoalmente ali. Ele tinha ofendido a Deus porque andava fora da vontade de Deus. Jesus chega e perdoa ele. Jesus é digno de adoração. Você nunca viu Jesus sendo adorado e alguém se aproximasse dele ali numa sincera, numa real adoração, e ele mandasse a pessoa parar. Ele aceitava a adoração. Coisa que nenhum profeta, nenhum rei e nenhum outro homem aceitaria. Nenhum anjo aceitaria a adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração. Algo que está vedado a qualquer criatura. Nem mesmo os anjos, como aparece lá em Apocalipse 19, versículo 10. Né? Quando João se prostra diante do anjo, ele diz, não faça isso. Né? Sou um conservo teu, adora a Deus. Todavia, as Escrituras Sagradas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos em Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus o adorem. Se ele merece a adoração de todos os anjos, então ele não é qualquer um. Não pode ser uma criatura, porque nenhuma criatura é digna de adoração. É o Criador, é Deus bendito. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma fé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai Celestial. Vamos ao terceiro tópico. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se do quê? Da sua glória. Escrevendo aos Filipenses, Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso mesmo. E no versículo 7, a palavra ekenosen, que significa aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo kenoo, que significa vazio, ou vão, né? Cadê? Assim, a palavra grega ekenosen quer dizer literalmente ele esvaziou-se. Essa expressão mostra que, ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus. No caso, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. E realmente diz Filipenses. Após um exame desse texto, podemos afirmar que Filipenses 2:7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas
por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento, como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a sua natureza. Não. Ele permanecia sendo o que de fato ele sempre foi. Verdadeiro Deus, porém, sem aquela glória que ele havia no céu junto com o Pai. Veja que em João 17, a partir do versículo 3, ele está orando e pedindo ao Pai: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de ti. Quer dizer, se Jesus desce do céu com a glória que ele tinha junto ao Pai, nenhum ser humano conseguiria ter contato com ele, porque, como pecadores mortais, não suportaríamos. Veja que Isaías, no livro que traz o seu nome, Isaías 6, a partir do versículo 3, 4, 5, Isaías entra em desespero porque viu a glória de Deus e achava que ia morrer. Entende? Então, foi preciso esse esvaziamento da glória, né? Para que Jesus pudesse manifestar entre nós com toda a humildade, simplicidade, e tivesse como conviver conosco e apresentar o caminho ao Pai, que era Ele mesmo. O alicerce da fé cristã: Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Jesus é único. Crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar para todo o desenrolar da fé cristã, para que o pluralismo religioso obtenha êxito. A singularidade de Jesus terá que ser questionada. Não podemos permitir que isto venha a acontecer. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Conclusão: somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possui a alma e assim pode se identificar conosco, com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria e esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Deus abençoe os irmãos.